Hoje a gente vai falar das modalidades ou formas de testamento previstas no Código Civil. O rol é taxativo e o Código menciona 3 modalidades de testamento, dentro das quais há nada menos do que 9 espécies, sendo 6 permitidas e 3 expressamente proibidas. Calma, a gente já vai falar sobre elas, mas antes pegue papel e caneta, prepare sua xícara de café e venha comigo. Como você já sabe, de todas as áreas do direito, o direito civil é aquela em que se confere ao indivíduo o maior grau de autonomia para a prática dos atos da vida, para as disposições patrimoniais ou existenciais do ser humano. Essa autonomia, ou seja, essa faculdade ou liberdade para criar normas ou dispor sobre o seu patrimônio, evidentemente deve ser exercida durante a vida da pessoa, mas pode produzir efeitos ainda durante sua vida ou apenas depois de sua morte. A maneira pela qual uma pessoa exerce a autonomia definindo a destinação que deve ser dada ao seu patrimônio depois de sua morte, além de poder fazer disposições de natureza não patrimonial, é elaborando um testamento. Em outros vídeos, a gente já viu o que é um testamento, quais são suas características e requisitos gerais, mas hoje a gente vai apresentar um panorama das modalidades de testamento mencionadas no Código Civil. Para começar, meus amigos, o Código distingue formas ordinárias de formas especiais de testamento. Os testamentos ordinários ou formas ordinárias de testamento são a modalidade considerada ideal pelo legislador. Basta lembrar que na linguagem jurídica a palavra ordinária significa comum, regular, normal. Os testamentos ordinários, então, são a regra da sucessão testamentária. São testamentos feitos de maneira sóbria, com vagar e tempo de sobra, sem pressa, sem assodamento. O Código Civil reconhece 3 formas de testamentos ordinários elencados no artigo 1862. Vamos ver aqui o texto. São testamentos ordinários o público, o cerrado, o particular. Cada um desses testamentos vai ter um vídeo específico para tratar dos detalhes. Mas em linhas gerais a gente pode sintetizar da seguinte maneira. Para fazer um testamento público, o testador tem que se dirigir pessoalmente a um tabelião e ditar para ele em voz alta o testamento diante de 2 testemunhas. O testamento é cerrado quando o testador já leva a cédula testamentária pronta para um tabelião, que nesse caso só vai aprovar o testamento diante de 2 testemunhas e depois lacrar o testamento, que vai ser devolvido lacrado para o testador. Veja que aqui o testador não vai ler o conteúdo em voz alta diante das testemunhas, daí a diferença em relação ao público. O conteúdo do testamento cerrado só vai ser conhecido quando ele for aberto, depois de morto o testador. Por fim, o testamento particular é feito pelo testador de maneira privada, sem participação de tabelião. O testador elabora o documento e o lê diante de 3 testemunhas. Bom, além dos testamentos ordinários, o Código fala em testamentos especiais. Como o próprio nome sugere, são testamentos feitos em situações excepcionais, de risco ou perigo, quando o testador tem receio de morrer sem deixar um testamento. As hipóteses estão elencadas no artigo 1886 do Código Civil e são as seguintes. São testamentos especiais: o marítimo, o aeronáutico, o militar. O testamento marítimo é feito a bordo de um navio durante uma viagem, perante o comandante do navio. O testamento aeronáutico, feito a bordo de uma aeronave, também durante uma viagem,
perante pessoa indicada pelo comandante. É claro que o comandante não vai deixar de pilotar o avião para anotar testamento de ninguém. Ele vai indicar alguém para fazer isso, né? E, por fim, o testamento militar é feito por militar ou pessoa que não seja militar, mas esteja a serviço das Forças Armadas em situações de guerra ou em praça sitiada e com as comunicações cortadas. Veja que em todos esses casos existe uma situação de urgência, de risco, de receio de morte, né? Daí o Código autorizar a realização desses testamentos em caráter extraordinário. Como a gente vai ver nos vídeos específicos sobre esses testamentos, eles caducam em 90 dias se o testador não morrer. Vale observar aqui que o rol de testamentos extraordinários admitidos, né, é taxativo. Isso por expressa determinação do artigo 1887. Acompanhe aqui comigo. Não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados neste Código. Por isso eu disse que para o legislador o ideal é você fazer um testamento ordinário, sem pressa. Vejam, meus amigos, os testamentos ordinários e os testamentos especiais são as modalidades permitidas pelo legislador. Mas o Código se preocupou em expressamente proibir os chamados testamentos conjuntivos, ou seja, os testamentos feitos em conjunto por mais de uma pessoa. Veja aqui o que nos diz o artigo 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Meus amigos, lembrem-se de que o testamento é um negócio jurídico unilateral e é ato personalíssimo. Não é possível que duas pessoas, num mesmo testamento, façam disposições personalíssimas, porque aí o negócio seria bilateral e assim se perderia uma das principais características do testamento, sua revogabilidade a qualquer momento pelo testador. Então, meus amigos, para a gente sistematizar, o Código Civil permite que a pessoa faça disposições patrimoniais ou não, para depois de sua morte por meio do testamento. E classifica os testamentos em ordinários e especiais. Os testamentos ordinários são o público, o cerrado e o particular. Os testamentos especiais são o marítimo, o aeronáutico e o militar. E o Código Civil proíbe os testamentos conjuntivos, sejam simultâneos, recíprocos ou correspectivos. Nas próximas aulas a gente vai mergulhar nos detalhes de cada uma dessas formas de testamento e você vai ficar craque no assunto. Por enquanto, aproveite para divulgar nosso canal entre seus contatos e, principalmente, se inscrever no canal, ativar as notificações, que é para você não perder nada. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, um forte abraço e sapere aude!